A água significa comida, mas a tecnologia necessária para encontrar e mover essa água foi como um belo pedaço de bife que eles exibiam para os seus vizinhos. Por volta de 700 anos antes de Cristo, essas tribos estavam unidas sob o poder de um homem lendário que fundou uma dinastia, chamado Aquemênidas. A dinastia teve sucesso e floresceu sob o domínio de um homem que eu gostaria de ter conhecido, chamado Ciro o Grande. Ciro criou e preservou o império, sem dúvida graças aos seus conhecimentos de guerra, mas também ao seu raciocínio político. Era um líder exemplar e benevolente. Alguns historiadores o chamam de humanista. Os judeus o chamam de Shiach, ou sagrado. Seu povo o chamava de pai. E até mesmo os gregos jônicos que ele conquistou o respeitavam e realmente o viam como soberano. Ciro o Grande chegou ao poder em 559 a.C. Foi o início da dinastia Aquemênida, cujo reinado mudaria o curso da história e redefiniria as possibilidades arquitetônicas. Se pensarmos nos grandes nomes da história que afetaram de alguma forma o mundo, Ciro o Grande é um dos poucos digno do cognome, que merece ser chamado de o Grande. O Império governado por Ciro foi o maior que a antiguidade já viu e talvez ainda seja o maior império até os dias de hoje. Em 554 a.C., Ciro havia esmagado todos os rivais e se tornado líder inconteste da Pérsia. Faltava agora conquistar o mundo. E se pretendia construir um império, precisaria de uma magnífica capital para refletir sua grandeza. Em 550 a.C., Ciro lançou um dos projetos de engenharia mais ambiciosos da antiguidade. A primeira grande capital do Império Persa, em Passárgada, hoje localizada no Irã. Ciro foi um construtor inovador e devo dizer que seus padrões eram muito altos. Podemos dizer, inclusive, que suas construções refletem, de certa forma, as tecnologias que ele encontrou durante suas várias conquistas. Como os romanos, séculos depois, os persas tomavam emprestado. Adotavam as ideias mais avançadas das culturas que conquistavam, depois as transformavam em tecnologias originais. A arte e a arquitetura de Passárgada resultaram de influências tão diversas quanto a da Assíria, Egito e Ásia Menor, a milhares de quilômetros. Havia os que trabalhavam com as rochas, com as madeiras, aqueles que faziam os tijolos e equipes de revezamento. E sabemos que, em sua maioria, eram pessoas importantes dentro do Império. Hoje, cerca de 2.500 anos depois, ruínas são tudo o que resta da primeira radiante capital do Império Persa. A principal atração de Passárgada eram seus dois magníficos palácios, rodeados por um majestoso parque e extensos jardins. Entre eles, os primeiros paraísos de que temos notícia. Jardins persas de 4 quarteirões, com 1.000 metros de canais de calcário talhado projetados para que a água entrasse em tanques a cada 16 metros. Os paraísos de Passárgada inspiraram os mais soberbos jardins do mundo nos 2.000 anos seguintes. A grande diferença é a geometria aplicada no Jardim Paraíso, com formas quadradas e retangulares formando desenhos com as flores. Havia ciprestes, flores silvestres, rosas, lírios, todos os tipos de vegetação, seguindo o conceito dos parques modernos que conhecemos. Enquanto Passárgada era construída, Ciro acrescentava aos seus domínios um reino inimigo após outro. Mas Ciro era um tipo de rei muito diferente. Ele se recusava a escravizar seus novos súditos, um conceito revolucionário no mundo antigo. Ele reconheceu a força local, se assim preferir, das diferentes religiões e crenças e permitiu que elas se perpetuassem. Em 539, Ciro conquistou a Babilônia, apresentando-se não como um conquistador, mas como um libertador, resgatando o povo de seu tirano governador.
Então ele fez algo completamente inédito. Libertou os judeus. Os judeus viviam em cativeiro na Babilônia desde a destruição de Jerusalém e de seu templo por Nabucodonosor. Ciro os libertou. Agora entendemos, após todos estes anos, que politicamente Ciro procurava um estado tampão entre o seu próprio império e um Egito muito hostil. Mas e daí? O importante é que ninguém jamais havia feito isso antes e provavelmente ninguém o fez até os dias de hoje. Consequentemente, ele é o único gentio citado na Bíblia como Shiach, ou Messias. Como um aluno exemplar de Oxford me disse uma vez, Ciro sempre manteve uma boa imagem. Essa é mesmo a grande verdade. Antes, porém, de lançar a campanha que tornaria a Pérsia a maior superpotência da antiguidade, Ciro o Grande morreu em combate no ano 530 a.C. Ele não viveu o suficiente para mostrar tudo o que poderia fazer fora dos campos de batalhas. Neste sentido, podemos compará-lo a Júlio César, que teve suas conquistas, mas não viveu o suficiente para fazer de suas conquistas um grande império, pois foi assassinado. Quando Ciro morreu, o Império Persa tinha 3 capitais: Babilônia, Susa e Ecbatana. Mas ele escolheu ser sepultado na cidade que criara, Passárgada, em um túmulo que espelhava o homem que nele jazia. Um dos aspectos que mostra a humildade de Ciro em sua tumba é a sua simplicidade. Muito singela e muito elegante. Os engenheiros de Ciro construíram seu túmulo no formato das estruturas ocidentais de pedra simples, mas pesada. Começaram deitando grandes blocos retangulares, usando rampas, roldanas e tornos para erguer o túmulo até a altura de 11 metros. A tumba de Ciro é muito simples, aparentemente modesta demais para alguém que criou o maior império que o mundo já vira até aquela data, e é notável sua conservação após quase 25 séculos. Durante 30 anos, nenhuma potência foi capaz de desafiar Ciro o Grande. Agora, com seu trono vago, o mundo antigo mergulhou no caos. A palavra paradísia, em persa antigo, virou paraíso em grego.